Então, eu confesso que eu vim aqui e não vim aqui para ficar provocando o pessoal da escola austríaca, né? E vim aqui para dar uma interpretação keynesiana, né, sobre a crise brasileira, a situação da economia brasileira, tudo. Quer dizer, o Rodrigo ficou o tempo todo fazendo provocações do keynesianismo, que ele não entende nada, sua leitura muito ruim de Keynes, nunca leu Keynes, muito ruim do keynesianismo, uma caricatura absurda, tá? Um discurso puramente ideológico, a análise da crise passou ao largo, quer dizer se o problema de política monetária expansionista, por que da magnitude dessa crise que a gente está vivendo? Por que ela não aconteceu antes? Tá? Quer dizer, faltou análise, né? Pura ideologia, quer dizer, essa coisa da escola austríaca. Alguém me falou que é uma religião, né? Uma igreja pequena, uma coisa assim. Realmente eu fiquei muito absurdamente, uma visão realmente sem comentários. Uma visão muito intensamente. Foi uma coisa muito assim, Deixa eu falar. Estou assim, sem parar, estou atônito assim. Bem, galera, um inscrito me perguntou por que o Rodrigo Constantino é desonesto e eu resolvi fazer esse vídeo aqui. A ideologia neoliberal, ela está aí no mundo desde que o sistema capitalista entrou em vigor. Muitos defendem o neoliberalismo. E não há problema algum em você defender ideologia alguma. Como eu disse nos meus vídeos sobre criacionismo, não há problema você defender que o criacionismo é a forma com que trouxe os animais à Terra. Não há problema nenhum em você acreditar em um Deus e ter a sua religião. Assim também é o caso do neoliberalismo. Não há problema algum você acreditar nas falácias neoliberais de livre concorrência, a falácia da racionalidade dos agentes de mercado, enfim, você acreditar em qualquer papagaiada que você queira, não há problema nenhum nisso. O problema é você ser um mestre em economia e sair falando um monte de besteiras que não está amparado pela Academia de Economia, que é o caso do Rodrigo Constantino. E eu sei por que ele faz isso, é porque ele é pago por empresas para defender essa ideologia. Não é a troco de nada que ele defende essa ideologia. Então é por isso que ele é desonesto. Porque ele é um mestre em economia, ele sabe como, ou melhor, ele sabe a visão acadêmica sobre o neoliberalismo. Ele sabe que o neoliberalismo, principalmente de Milton Friedman, possui várias falhas do ponto de vista metodológico. Enfim, já fiz vídeos aqui criticando o neoliberalismo do ponto de vista da metodologia científica. Há um curso de metodologia científica na USP que eu vou deixar aí na barra de descrições mais uma vez para quem não assistiu, e você terá a oportunidade de saber por que defensores, principalmente de Milton Friedman, são imbecis e não têm ideia do que estão falando. Bem, então, respondendo a esse inscrito, eu quero pegar o caso da Veja, né? O caso da Veja é emblemático. Para quem não sabe, Rodrigo Constantino foi expulso, foi demitido da Veja.
Uma coisa interessante, né, na ideologia neoliberal e nesse retardado seu Rodrigo Constantino é o seguinte. Eles vêm com essa papagaiada de livre mercado, de não intervenção estatal, de meritocracia, e quando a meritocracia e o livre mercado colocam na bunda dele, aí ele vem fazer um vídeo na internet para chorar, para falar que seu material possui um conteúdo cultural que foi perdido, para falar que não é justo o que a Veja fez com ele e daí por diante. Ou seja, injustiça no rabo dos outros é refresco. Meritocracia no rabo dos outros é refresco. Mercado livre no rabo dos outros é refresco. Agora, quando é no seu neoliberaloide, aí você vem chorar nas redes sociais. Eu concordo com você que o material que a Veja reteve de você possui um conteúdo cultural. Na minha opinião, de comédia, né? Porque você só fala idiotice. Mas você, como um neoliberaloide, defensor da meritocracia, do mercado livre, da não intervenção estatal, não pode reclamar. Não é você que diz que as empresas devem ter o menos interferência possível na relação patrão, trabalhador, cliente e dono da empresa? Mas na hora que isso é colocado no seu rabo, aí você não aguenta nem a cabecinha, né? Muito bonita essa ideologia retardada sua. Ideologia para os outros. E uma coisa interessante é que o Rodrigo Constantino ainda faz parte da classe média alta. Mas há muitos retardados aí da classe média para baixo, verdadeiros pés rapados, mortos de fome, que defendem essa ideologia de merda. Uma ideologia que colocou no rabo do Rodrigo Constantino. Imagine o que ela vai fazer com você. Então, como eu sempre digo aqui nesse canal, quem defende meritocracia, mercado livre, relações de trabalho sem interferência estatal e toda essa papagaiada de liberdade, de laissez-faire, sei lá como é que fala essa porra, mas é liberdade de mercado, nunca pegaram uma enxada na vida. Nunca trabalharam 12 horas colhendo milho seco, ou colhendo feijão, ou colhendo arroz, ou plantando cana, ou colhendo cana, colhendo abacaxi, plantando abacaxi, num sol de 40 graus. Como eu já tive a oportunidade de fazê-lo em Frutal, num sol de 40 graus. Quem conhece Frutal no Triângulo Mineiro sabe a desgraça que é aquilo lá de quente. Então vai trabalhar 12 horas nessas condições, aí depois vamos ver se você será um neoliberaloide. Seus retardados mentais. Então esse é o problema do Rodrigo Constantino. Ele não possui nem coerência interna nos seus argumentos. Fora essa questão dele pegar todo o conhecimento acadêmico de economia e jogar no lixo, ele ainda não consegue ser coerente no seu próprio discurso. Porque ele vem falar de meritocracia, de mercado livre, de laissez-faire, da puta que o pariu, mas quando a Veja coloca na bundinha dele, aí ele vem na internet fazer um vídeo chorando. Ué, cadê? Você não queria liberdade irrestrita? Menos Estado? Agora você está chorando para os seus leitores? Olha o que a Veja malvada fez comigo. Cria vergonha na cara, filho da puta. Quantos trabalhadores pelo Brasil e pelo mundo são suprimidos em seus direitos, são passados para trás por empresas, têm apropriação de seu material intelectual ou de qualquer coisa que seja? Quantos trabalhadores são semi-escravos?
e você vem com essa papagaiada de fábrica de suor, que é alguma coisa boa para o trabalhador, porque não tem nada, então vai isso mesmo. Então, Rodrigo Constantino, primeiro, é um hipócrita. Segundo, é um desonesto. E terceiro, fala que a rola deve entrar no rabo de todo mundo, mas quando coloca a cabecinha no rabo dele, ele geme. Um camarada que não sabe, não tem ideia do que é trabalhar num serviço pesado, num sol escaldante, e acha que o mercado deve ser livre, porque vai trazer todos os benefícios, né, que Milton Friedman, aquele doente mental, falou que iria trazer. Engraçado que a gente nunca vê esses benefícios, né? Quanto mais livre o mercado, mais o trabalhador se fode, mais o trabalhador se ferra. Então esse vídeo do Constantino é emblemático, ele chorando, e provavelmente eu colocarei ele ao final desse vídeo aqui, para você ver quão patético é quando o neoliberaloide tem o seu castelinho de algodão doce, de pirulito, destruído pela realidade. Vai defender a empresa na puta que te pariu. Vai defender meritocracia na puta que te pariu. A Veja mostrou que você não tem nem meritocracia e te mostrou também que liberdade de mercado, não interferência, não funciona também. Espero que você tenha aprendido a lição, mas obviamente não, porque você é um desonesto de merda. E por fim, quero falar aí um pouco do Bitcoin, né? Todo esse pessoal da liberdade de mercado, do dinheiro não centralizado, que o Bitcoin deve vir aí para acabar com o monopólio estatal e toda essa papagaiada neoliberal, um fato interessante que mostra como esses neoliberalóides defendem o mercado livre, como eles defendem descentralização, como que eles defendem meritocracia, capitalismo selvagem, é cada um por si, Deus por todos e se foda todo mundo. Os espertos defendem o neoliberalismo porque nessa relação neoliberal eles estão ganhando. Há, evidentemente, retardados que nessa relação neoliberal está perdendo e defende essa merda. Se você é um desses caras, procure ajuda, procure tratamento especializado, procure um psiquiatra e solicite a ele uma camisa de força, porque sinto muito, você é doido da cabeça. Então essa porra desse Bitcoin, que obviamente é uma coisa que neoliberais arrotam para todos os lados, falando que é a melhor coisa que existe, que o Bitcoin vai substituir a moeda e toda essa papagaiada. Livre mercado, o livre mercado funciona porque a mão invisível de Will Smith faz um fio terra no meu rabo e toda essa conversa, né? Aí o que acontece? Houve um problema de Bitcoins e uma queda do valor e as pessoas correram para vender essa merda desse Bitcoin para não perder dinheiro. Porque para você que não percebeu ainda, Bitcoin não é moeda. Bitcoin é uma especulação, é um mercado futuro, é uma mini bolsa de valores. Então começou a cair drasticamente, todo mundo correu para vender. Aí o que os neoliberaloides que possuem muito bitcoins, muitas carteiras, sei lá que porra que fizeram? Ligaram para as pessoas que guardavam esses bitcoins, esses maiores aí, para não entregarem, não darem o que era de direito para a pessoa que havia guardado o bitcoin ali com esse provedor, com esse administrador, com esse cara que detém a carteira. Viu que bonito o livre mercado? Esses filhos das putas querem livre mercado porque eles acham que de alguma forma eles terão vantagem sobre os outros. Eles não acham que o livre mercado será bom para todo mundo. Eles acham que são mais inteligentes que todo mundo, mais capazes,
mais meritocráticos, empreendedores, inteligentíssimos, e que todo mundo é burro, todo mundo é incapaz de abrir seu negócio, de ficar rico, só ele é capaz. Aí quando ele vê que ele é apenas um imbecil nadando nesse capitalismo, e acontece um fato como esse Bitcoin começar a despencar o preço, aí ele corre chorar para os donos da carteira não deixarem as pessoas retirarem os Bitcoins da carteira, porque isso vai desvalorizar mais ainda. Então esse é o nível desses retardados mentais. E o mestre de toda essa doença mental propagada aí pela internet é o Rodrigo Constantino. Mestre literalmente, porque ele é mestre em economia. Tem outro retardado aí, esse é pior, que ele é doutor, que é o Saxida. O Saxida é doutor, deu aula em Harvard. E fala um monte de merda que não é amparado pela Academia de Economia. Então esses dois são desonestos sim. Porque eles não são burros. Um é mestre, outro é doutor. E ambos falam porcarias que não são amparadas academicamente. E também são hipócritas e incoerentes. Querem meritocracia, menos Estado, mais liberdade de mercado, mas quando o mercado quer enfiar a cabecinha para tirar umas 2 ou 3 preguinhas do rabo dele, aí ele começa a chorar. Porque enquanto o Bolsa Família é pro pobre que tá morrendo lá na puta que pariu, aí você é contra assistencialismo. Ah, menos Estado, não sei o quê. Mas na hora que é você que se fode, aí você começa a chorar, né, seu filho de uma puta? Então é assim que funciona essa porcaria de neoliberalismo. Essas pessoas defendem essa merda porque acham que terão algum tipo de vantagem, mas no momento que essa suposta vantagem é tida, eles veem que não existe, aí começa a choradeira, né? Então é isso, galera. É isso que eu penso do Rodrigo Constantino, do Saxida também, um mestre e um doutor que só falam merda não amparada academicamente, são desonestos, são os criacionistas no meio econômico, pessoas que não falam absolutamente nada com nada. E é isso que acontece quando você coloca sua ideologia à frente da sua razão. Então é isso, galera. Vejam o vídeo do Rodrigo Constantino aí chorando. Talvez eu coloque mais alguns vídeos aí. Então é isso, comente, faça o seu vídeo de resposta e até a próxima. Falou! Não é uma inflação de demanda. O que é uma inflação de demanda? De novo, ninguém precisa ser brilhante nem economista, é só tirar a trava do nosso olho, da manipulação. E eu desafio os técnicos do governo, dos bancos para debate, não acontece. Quando acontece é patético, como aconteceu com um cara da Veja, um garotinho muito à toa, que está no YouTube, tem hit no YouTube, um garoto da Veja repetindo as bobagens e não pensa. E aí você pergunta uma coisa fora do que ele decorou e pira. Bom, infelizmente o assunto que eu preciso trazer a vocês hoje não é muito bom e é um tanto delicado. Como todos sabem, e eu não quero fazer ilações, eu não quero ser leviano, eu quero apresentar uma cadeia de fatos e que vocês possam tomar suas próprias conclusões. Como todos sabem, eu fui mandado embora da Veja, escrevi uma carta de despedida que teve mais de 100 mil visualizações, agradecendo a oportunidade. Eu realmente sou grato ao espaço que me deram durante 2 anos. Obviamente não foi gratuito, foi uma troca. Eu levei muita gente para a Veja, muito tráfego, teve mais de 50 milhões de visualizações meu blog nesse período, mas escrevi uma carta agradecendo a oportunidade e me despedindo.
mantive uma certa elegância, muitos leitores meus achando estranho o fato de eu ter saído, falaram que iam cancelar suas assinaturas. Eu fiz uma campanha para que não o fizessem, alegando que era importante ter um instrumento, um veículo como a Veja, atuando como bastião de resistência ao petismo, ao bolivarianismo. E menos de um mês depois saiu Joyce Hasselman. Aí realmente as suspeitas aumentaram muito, não deu para conter muito o fluxo de cancelamento de assinaturas de leitores meus que jogaram a toalha. Ainda assim eu mantive minha postura, apenas alertando para algumas suspeitas esquisitas. Meu dever de liberal, de cidadão brasileiro, vem acima de qualquer outra coisa. Então eu realmente fiz comentários do tipo dar espaço nas páginas amarelas para o socialista Randolfo Rodrigues, escreveu um editorial invertendo a postura em relação ao desarmamento, depois colocar o senador petista Paulo Paim nas páginas amarelas e nós percebemos que anúncios de estatais voltaram, como 2 páginas do Banco do Brasil e 2 páginas dos Correios na mesma edição, são coisas que a gente levanta como dados para reflexão, para podermos refletir acerca de onde a Veja está indo, quais são os rumos que a empresa está tomando, que ela enfrentava dificuldades financeiras, não é novidade para ninguém. Houve ontem mesmo a notícia de um aporte de 450 milhões de reais da própria família Tivita no grupo, fecharam várias revistas, demitiram várias pessoas. Isso não é surpresa para ninguém. O que é surpresa, na minha opinião, e aí sim eu trago aqui então esse fato novo, para o meu total espanto, foi descobrir que o histórico todo do meu blog não está mais disponível na internet. Foi apagado. Quando você entra em qualquer link do meu blog antigo, você é redirecionado a uma página de colunistas atuais da revista. Apagaram o passado. Foram 2 anos de troca, milhares de textos escritos, milhões de visualizações e esse acervo todo para uma revista que tem apreço pelo acervo histórico, basta ver tudo digitalizado que tem no site. Esse histórico todo, esse acervo foi jogado no lixo. Foi apagado e usurpado o direito de você, leitor, pesquisar aquilo que eu, durante 2 anos, escrevi para o portal Veja.com. Isso, na minha opinião, é muito estranho. Eu não gosto, eu fiquei perplexo, essa é a palavra certa, até porque a gente realmente não pode deixar de falar, né, que isso remete a coisas como 1984, de George Orwell, onde havia lá o departamento de reescrever o passado. Isso nos remete a Stalin apagando das fotos ex-aliados, que passavam a ser tratados como traidores. A Veja tem todo o direito de ficar incomodada com algumas críticas que eu fiz, sempre tentando tatear com elegância, por respeitar o espaço que me deram, por ser grato a isso e por ter vestido a camisa durante 2 anos do grupo. Todo mundo sabe disso, o quanto eu fui fiel e respeitava muito antes de ter ido para a Veja o trabalho da revista. Mas isso de repente me pegou de surpresa, me puxou o tapete e eu fiquei, confesso, perplexo. Então eu na dúvida do que fazer, estou fazendo aquilo que eu considero o meu dever cívico e que é a minha marca registrada. A honestidade intelectual e a transparência para com vocês, meu público. Eu preciso trazer à tona, então, a minha perplexidade e esse fato. O meu acervo histórico do meu blog na Veja foi apagado. Vocês não têm mais acesso a ele, a não ser que tentem aquele caixa que na internet a gente sabe que tudo fica. Mas os links todos se perderam
inúmeros artigos importantes, na minha opinião, para, inclusive, demarcar a fase sombria que nós vivemos e muitos acertos, né? Muitas coisas foram ditas em 2013 que estão acontecendo e eu era tratado como um pessimildo, um maluco, um radical, fora da realidade, fora de órbita na época. Hoje todo mundo vê que eu estava certo e que essa turma defensora do desenvolvimentismo, do petismo, do esquerdismo, estava completamente equivocada. É muito triste para mim, e isso eu cobrei, obviamente, uma explicação das autoridades, dos responsáveis na Veja, e uma das respostas que eu obtive de diretor, de editor, foi que isso foi feito pensando em mim, para que eu não competisse comigo mesmo, já que eu tenho um blog novo na praça. Eu não entendo assim. Eu respondi que agradeço muito pela consideração, e agradeço, mas que preferia então, já que o motivo era esse, que retornassem com o meu conteúdo todo para ficar disponível para pesquisa minha e dos meus leitores. Até porque eu não salvei esses textos todos, eles estavam diretos, publicados no blog, e não voltou o blog. Então, me parece que o motivo dado não bate muito com a verdade. Isso é outra coisa que mancha a reputação de um veículo importante para o Brasil até hoje e que me entristece muito e me preocupa muito, acima de tudo. Por isso, o meu dever cívico é gravar essa mensagem. Eu estou extremamente preocupado. Como o empresário gaúcho Roberto Rachevski escreveu num texto para o Instituto Liberal, afirmando que a Veja sucumbiu. Eu não quero fazer afirmações, eu não quero sequer levantar hipóteses diretas do que está acontecendo com a Veja. Eu quero, como eu disse, apenas trazer alguns fatos incômodos que estão me deixando perplexo. Eu precisava desabafar, eu precisava compartilhar com vocês isso, porque, na minha opinião, quem perde é o país, quem perde são os leitores da Veja, quem perde são todos aqueles, inclusive do lado de lá, que porventura quisessem chafurdar em tudo aquilo que foi escrito antes, seja para me atacar, seja para me defender. Ou seja, é um histórico, são dados relevantes de um debate político de uma época do país onde eu, modéstia às favas, tive uma participação. Foi um dos blogs mais lidos, né? No mês de outubro das eleições de 2014, meu blog teve quase 6 milhões de visitas. Quer dizer, isso é importante para o debate político, econômico, nacional, na minha opinião. E isso foi apagado, isso foi jogado no lixo, isso sumiu, isso desapareceu. É como se não tivesse existido. Toda a postura de elegância que eu vinha tentando manter em relação à Veja até agora, eu me sinto desobrigado de mantê-las aqui para frente, porque, pelo visto, eu não existi para a Veja, apesar de 2 anos de intensa contribuição e colaboração. Meus amigos, meus familiares e meus leitores e a própria equipe da Veja sabe o quanto que eu me dediquei e o quanto que eu trabalhei para fazer esse blog ser um sucesso que foi. Então, eu realmente estou triste, estou preocupado, estou perplexo e precisava trazer à tona esse fato. A conclusão é com vocês. Eu, de minha parte, não sinto mais necessidade de manter minha assinatura. Então, toda a campanha que eu fiz para que não cancelassem a assinatura, eu me sinto hipócrita de continuar com esse discurso, porque eu mesmo confesso que se eu não represento algo muito importante para histórico da Veja, na fase atual eu também não vejo muito sentido em continuar contribuindo com a minha assinatura, com o meu dinheiro para o periódico semanal. Portanto, procuremos novos instrumentos e, infelizmente, estamos um tanto órfãos
de alguém, de algum veículo de imprensa que represente de fato uma postura totalmente independente, imparcial, corajosa em relação ao avanço do governo, do PT, às nossas liberdades. Era isso, eu precisava desabafar com vocês. Se fudeu.